Fala galera do canal, aqui é o Matheus Prince. Se você não me conhece, já se inscreve. Se você já me conhece, você tem a obrigação de estar inscrito, hein? Já deixa aquele like que hoje nós vamos comentar sobre tudo que está acontecendo a respeito dos bancos, entendeu? Vamos começar lá no Banco Master, depois vamos explicar todas essas tramóias que estão rolando aí, vamos tentar explicar, né? Porque nem tá tudo explicado ainda, mas para quem ainda não entendeu o que está acontecendo desses bancos, agora tá todo mundo falando que Nubank, os outros bancos vai fechar, tira seu dinheiro e etc. Então vamos estudar isso aí, tá bom? Já te adianto que a situação não tá muito boa não. E até aquela questão de esquema de INSS, tá tudo envolvido, tá? E tudo começa lá no Banco Master. Por isso que a gente vai começar a explicação pelo Banco Master e depois a gente vai finalizar falando dos outros bancos. Fechou? Bora pro vídeo. Sobre o Banco Master, que está nas manchetes do jornal. Primeiro vídeo é da Érica. Ela vai resumir aqui para leigos o que está acontecendo com o babado do Banco Master. Fechou? Vamos lá. Se você quer entender o mínimo sobre o Banco Master, que está nas manchetes dos jornais desde o ano passado, e não entende patavina do babado, vem comigo que eu vou explicar como se estivesse conversando com uma criança, porque eu acho que essa história só melhora. Eu garanto que no final do vídeo você vai ficar por dentro querendo saber muito mais sobre essa treta. Para começar, quando alguém diz que houve liquidação de um banco, quer dizer que ele, de forma resumida, para de funcionar. Quem decide isso no Brasil é o Banco Central, que é o órgão responsável por fiscalizar bancos e proteger o sistema financeiro. Que fez com o Banco Master, porque entendeu que ele já não tem condições mínimas de continuar existindo sem colocar todo o sistema em risco. Atenção aqui, porque isso é importante para o final. Depois que o Banco Central liquida, quem assume o controle do banco é o liquidante. Agora o babado. Como esse escândalo começou? Em novembro do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. Por que esse nome? Porque no sistema financeiro, compliance é seguir regras, evitar fraude, impedir lavagem de dinheiro e garantir que os números sejam reais. Quando a Polícia Federal chama de compliance zero, está aqui dizendo que o cumprimento das regras era zero. O alvo principal foi quem? Foi Daniel Porcaro, dono do Banco Master. Segundo a investigação, o banco fingia estar tudo ótimo, mesmo estando tudo péssimo, enganava investidores. Tipo, alguém que declara um patrimônio que não existe para conseguir empréstimos maiores, sabe? Colocava juros alto. Você colocar seu dinheiro lá e tudo, o único banco que conseguia dar juros altos, né? Vamos lá. Daniel Porcaro foi preso por gestão fraudulenta e organização criminosa, depois foi solto, mas a investigação continuou. E aí vem o coração do escândalo. O banco vendia carteiras de crédito, que nada mais é que uma quantidade de dinheiros que deveria entrar no futuro. O Banco Master emitia essas carteiras sem lastro econômico, ou seja, sem contratos, documento, análise de risco e uma prova de que alguém vai pagar. E quem comprou? O Banco de Brasília, o BRB, um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal, sujeito a regras de governança bem rígidas. Resultado, caos, prejuízo para o Banco de Brasília e para investidores que compraram CDBs do Banco Master, para além do risco de contaminação de todo o sistema financeiro. Para quem não sabe o que é CDB, está aqui na descrição do vídeo, tá? Mas por que o Banco de Brasília comprou? Essa é a pergunta que todo mundo faz quando começa a entender. Respostas possíveis, embora difíceis de engolir. No papel, a operação parecia legal. Bancos compram carteiras de crédito o tempo todo. Isso é normal no mercado, né? É bom para quem vende porque recebe dinheiro aqui e agora. A depender de como você esteja financeiramente, com alguém te devendo, é melhor receber R$900 hoje do que 1.000, pingando aos poucos ao longo de anos, né? Se você está apertado, concorda? E é bom para quem compra, porque paga um valor menor, recebe parcelas maiores ao longo do tempo e, claro, como ninguém joga para perder, lucra com a diferença. Pode ser bom para quem vende e bom para quem compra, a depender da situação. Aqui ela está explicando o Banco Master, entendeu? O que aconteceu ali quando o Banco Master faliu. Também o Banco Master, ele surgiu desse Daniel aí, porque esse Daniel, ele já é filho de banqueiro, entendeu? Então ele abriu esse banco, ele já sabia como funcionava e ele começou a oferecer juros, ele fazia de tudo para o banco crescer. O que aconteceu? Fez muita coisa que não prestava, o banco quebrou, o Banco Central pegou, e aí é isso que ela tá explicando aí, entendeu? Então tudo começa lá atrás, mas agora ela tá explicando o quê? Banco Master quebrou. De ambos. Agora voltando ao Banco de Brasília, que comprou essas carteiras. Para quem analisou o caso de perto no papel, parecia um ativo legítimo. Mas ninguém desconfiou
Aí você entendeu a treta toda, porque isso está sendo apurado. Pode ter sido falha técnica, pode ter sido confiança excessiva e pode ser alguém que acelerou, facilitou ou empurrou essa operação. É por isso que tem Polícia Federal. Ah, que ela tá falando o quê? Quando o Banco Master quebrou, eles tentaram vender o banco para esse BRB, que é um banco que tem parte do governo, entendeu? Então o que que ele fez? Ele fez o banco dele, tava valendo dinheiro, tinha investimento. Ele pegou e tentou vender. Quando ele viu que a casa ia cair, ele tentou vender para esse Banco de Brasília. Só que aí não deu muito certo. E pedido do CPMI. Agora entra o Banco Central de novo. No mesmo dia da operação da Polícia Federal, o Banco Central decretou a liquidação. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Banco Master já não conseguia sustentar e representava risco para investidores, correntistas e para o sistema como um todo. Mas sem investigação nenhuma, o Banco Central já liquidou o Banco Master? Pois é, né? Agora atenção aqui. Na verdade, o Banco Central não precisa esperar o processo criminal. Ele age quando vê risco sistêmico. Mas aí entrou em dezembro nessa novela o tal do Tribunal de Contas da União, TCU. Um ministro do TCU acolheu um pedido do Ministério Público Federal perguntando: o Banco Central agiu rápido demais não, gente? Demorou para agir antes e depois exagerou na pressa? Que diabo está acontecendo aqui, meu povo? Daí, o Tribunal de Contas da União levantou vários pontos sensíveis. O Banco Central enviou uma nota técnica explicando tudo. Tribunal de Contas da União. Tribunal tem a ver com juiz, entendeu? Então é os juízes lá que cuidam das contas do país. Mas o ministro do tribunal disse, nananinha, a explicação foi genérica, faltaram documentos e determinou uma inspeção técnica no Banco Central, que acabou suspensa temporariamente por causa do recesso do tribunal. O Galípolo, do Banco Central, disse que está tudo documentado, está tudo registrado, que ele está à disposição do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e da Polícia Federal. Tradução, o Banco Central diz que não tem nada a esconder. E o que diz o Banco Master? Diz que tem coisa errada com o Banco Central, porque o Banco Central teria solicitado ao liquidante levantamentos e documentos para responder a questionamentos do tribunal e para reforçar a decisão da liquidação. Em linguagem simples, o liquidante passaria de quem organiza o fechamento do banco para quem ajuda o Banco Central a se defender. Eles estão falando que o liquidante, empresa que assume o banco após a liquidação, não pode virar investigador do Banco Central. Daí teve deputado pedindo CPMI, do Banco Master, que depende agora da vontade do presidente do Senado, um babado forte. Teve influenciadores pagos ou abordados para atacar o Banco Central, e influenciadores de direita receberam propostas para defender o Banco Master e espalhar a tese de que o tribunal desconfiava da liquidação. Então, agora ela está falando dos influenciadores que receberam dinheiro para quê? Para amenizar a situação, porque o povo vai nas ideias da internet. Então tinha influenciadores que amenizavam, falava que o Banco Master tava tudo normal, só que eles não imaginavam que isso ia estourar agora, porque os influenciadores, pelo que eu sei, foi no ano passado, entendeu? Então eles receberam dinheiro para fazer essa propaganda do Banco Master no ano passado, mas agora, na verdade 2024, porque acho que quebrou no fim do ano, né? Mas enfim, já tinha um tempo, foi antes de acontecer tudo isso. E sugerir que a liquidação foi feita para favorecer interesses ocultos. O que temos até agora é um banco acusado de fraude estrutural, uma liquidação considerada necessária pelo Banco Central, um tribunal de contas questionando o processo e o time, uma CPMI prestes a transformar o caso em disputa política e uma guerra de narrativa nas redes sociais. E a novela só melhora porque a Polícia Federal acaba de prender Fabiano Zettel, o maior doador das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio na Operação Compliance Zero. E não foi porque ele estava indo comprar pão, foi tentando embarcar. Olha que loucura. O maior doador da campanha de Bolsonaro, Tarcísio. Esses caras tá tudo envolvido nisso aí, não adianta, entendeu? Tem algum dinheiro aí que não veio do correto. Todos os partidos, todo mundo, entendeu? Tem alguém financiando, nada é à toa não. Não se iluda não. Para os Emirados Árabes, aquele clássico, vou ali e já volto. Quem é ele? Cunhado e sócio do banqueiro Daniel Borcaro, ligado ao Banco Master, ou seja, não é figurante. Detalhe, né? Por que a Polícia Federal está em cima? A investigação fala em gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Teve mandato, busca em vários estados e bloqueio de bilhões. O maior doador de duas campanhas aparece preso tentando sair do país no meio de uma operação sobre fraude e lavagem. E a pergunta é inevitável: quem estava sendo protegido e por quê? Estão entendendo tudo agora? A partir daqui você está pronto para assistir os próximos episódios dessa temporada do House of Paranauê. Eu sou Eita, meu Deus. Professora de Física do Cefet, doutora em Filosofia pelo ERJ, mestre em História da Ciência e da Técnica. Segue a Érica lá. Érica Takimoto. Bom demais o resumo dela. Agora vamos ver aqui o Renan Santos.
do MBL, né? Que é um grupo político, mas eles estão aí falando bastante desse escândalo do Banco Master. E ele vai explicar aqui também mais detalhado. Fechou? Vamos dar uma olhada no que o Renan Santos vai falar aí. Escândalo de corrupção. Hoje não há como separar o escândalo do Banco Master, por exemplo, do escândalo do INSS. Até porque Aí, os dois já começou bem, entendeu? Já trouxe o INSS pro mesmo bolo. começaram no mesmo modelo. Ele envolve governo Lula, ele envolve PT, ele envolve bolsonarismo, ele envolve gente que tá no governo de São Paulo, tem que começar a ser cuidadoso aqui, envolve ex-presidente do Banco Central, envolve presidente do Banco Central, envolve mercado financeiro praticamente inteiro no Brasil, envolve praticamente todos os bancos, envolve governadores no plural, Meu envolve Deus. prefeitos, juízes, ministros do STF, Foi o que eu falei, tá todo mundo envolvido. ministro do STJ. Nossa. Portanto, do ponto de vista político, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que isso é Desde a Lava pacífico. Jato. Não, da história. Ah, é? Maior. Maior que a Lava Desde a Jato? chegada dos Portuga aqui, esse aqui, para O maior escândalo da história. Você tá assistindo esse vídeo, você precisa ver esse vídeo, não é curiosidade. Você precisa entender o maior escândalo de corrupção do Brasil, meu povo. Se você não sabe nada, você tá aí, você é uma marionete. bens os envolvidos, eles E não é à toa, né? A vida tem dessas coincidências. O pedido de registro do Banco Master ele ocorreu um dia depois do fim da Lava Jato. É? Ou seja, um dia depois do fim da Lava Jato, do qual o Bolsonaro se orgulha de ter enterrado e acabado com a Lava Jato, Lava Jato é a operação que pegou o mensalão, que prendeu o Lula. surge já o Banco Master, né? Isso sem contar da vida pretérita do Banco Master, né? Do Banco Máxima, dos investimentos do Vorcar, da Igreja Lagoinha, enfim, são muitas coisas, é bom a gente Até a igreja tá envolvido. Vocês viram, né? Até a igreja. seguir a linha do tempo que o Renan vai traçar aqui pra gente não se perder e não deixar nenhuma história acabar engolindo a outra, porque dá pra falar disso por horas. Entra até igreja evangélica. igrejas. Igrejas. Mas em especial a igreja que mais cresce no Brasil, evangélica, que é a Igreja Lagoinha do André Valadão. Tá. Inclusive, só pra falar, nós fomos os primeiros no nosso campo, nós fomos os primeiros, acho que na internet, a fazer vídeos grandes explicando o vínculo com a Lagoinha. Nós fomos os primeiros, no caso, eu posso trazer pra mim. Eu fui o primeiro a falar e trazer luz ao Fabiano Zettel, que é um dos maiores, vou colocar aqui de maneira clara, compradores de consciência desse país, tá? Cara, e operador eu desse gostei muito desse eufemismo. Primeira vez que alguém vai comentar. É, galera, é isso aí. Então tem igreja envolvida, tem milhares de coisas por trás. O pai do presidente já era banqueiro, entendeu? Tem igreja que lava dinheiro, INSS, enfim, o BO é grande. E quem tá aqui todo dia se fudendo de trabalhar somos nós, né? Eu aqui trabalhando, fazendo vídeo, lavando minha louça. Enquanto isso, esse pessoal tá lá, ó. Por isso tem que ficar preso mesmo, com todo o dinheiro do mundo, mas tem que ficar preso para aprender, né? Agora, quem que vai entrar nesse bolo? Alexandre de Moraes, o nosso careca preferido, também tá no meio. Porque, coincidentemente, a esposa dele é dona do escritório de advocacia do dono do banco. Pura coincidência. Uma pura coincidência, né? Que o rolo é grande. Foi remetido ao STF um processo que investiga o empresário Nelson Tanuri por crimes contra o mercado de capitais em operações da Gafisa. Este processo, remetido ao STF, tem como uma das partes interessadas o Banco Master. E qual que é o problema? É que o Banco Master, neste caso, é representado pelo escritório da Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que, como vocês já devem ter suspeitado, trabalha no STF. Em dezembro de 2025, o Tanuri foi denunciado por insider trading, que é a compra ou venda de ações de empresas com capital aberto a partir de informações privilegiadas e confidenciais que não foram divulgadas ao público geral. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal ao lado do empresário Gilberto Benevides, dono da incorporadora Upcom, que foi adquirida pela Gafisa em uma das operações que é agora investigada pela Justiça. Como eu falei no início, o processo que tramitava na Justiça Federal de São Paulo foi remetido ao STF porque
a juíza federal, Maria Isabel do Prado, atendeu a um pedido da defesa do Tanuri, que alegava a conexão entre o seu processo e o do Banco Master, no qual ele também é investigado. Vale citar que no contexto das investigações do Master, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram o Tanuri como um possível sócio oculto do Banco Master. Então, tem outro cara no meio, entendeu? Ela tá falando de outro cara que tá no meio já de outro escândalo, que é esse Tanuri aí, que também era um sócio oculto do Banco Master. Ele tava lá, mas ele não tinha o nome dele, entendeu? E aí pediram para subir o processo pro STF. Só que, pelo que eu tô entendendo, a mulher do Alexandre que é advogada. Vamos ver. Coisa que o Tanuri nega, dizendo que ele era apenas cliente do banco. Com a mudança de competência, a investigação sobre a Gafisa, que é todo um caso à parte, não sei se em algum momento eu vou me aprofundar então, dessa nisso, empresa vou dizer Gafisa. de forma minuciosa aqui para vocês. Acho muito que não, porque eu sinceramente não aguento mais pesquisar sobre conexões do Banco Master, eu fico maluca, porque cada vez... tu pensa, é uma simples conexão. Aí, ó, você viu, é muita coisa. É INSS, é igreja, é essa Gafisa, é Alexandre de Moraes, é doador do Bolsonaro. O negócio é coisa de louco, tá? O negócio tá escalando de uma forma que não dá, entendeu? É muito dinheiro. E quem você acha que paga, meu amigo? Quem você acha que paga? É o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, é o Toffoli. Só que aí tu vai ler a matéria, tem 500 outras relações que tu tem que fazer para entender minimamente o que eles estão tentando dizer. Então, assim, é muito cansativo. Desabafos à parte, a investigação da Gafisa é, então, mais uma das que fica sob o guarda-chuva de Toffoli, que vem acumulando decisões controversas. Toffoli é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, temos 11 ministros que só trocam de acordo quando o presidente tem direito de eleger, que é quando eles atingem, se eu não me engano, 80 anos. Então é um cargo quase que vitalício, certo? Onde tem 11 juízes lá do STF. Entendeu? E o que está julgando esses casos é o Toffoli. Esse caso está na mão dele, entendeu? Tanto o do Banco Master quanto o da Gafisa também. Eu falei no vídeo das conexões do Banco Master, que está lá naquela rede de vídeos horizontais, ele impôs sigilo absoluto sobre todos os processos relacionados com o Banco Master. Por que será? Um padrão que é bem perceptível em todos os casos relacionados com o caso do Banco Master é que as defesas pedem para que os processos sejam levados até o STF, o que é, assim, no mínimo curioso, uma vez que o STF... Entendeu? Tá todos desses escândalos pedindo para levar pro STF. Por quê? Porque o STF é a instância máxima do Brasil. É os juízes mais brabo são do STF. Eles mandam em tudo. Eles são os reis dos juízes, vamos dizer assim. E o que acontece? O pessoal desses escândalos tá querendo que seja julgado lá no STF. Só são julgados no STF casos em que depois de recorrer estão ferindo a Constituição. A Constituição é a maior lei do nosso país. E quem guarda ela é o STF. Então, para subir um processo para o STF, tem que ferir a Constituição ou quando você está recorrendo da decisão de algum outro juiz. E eles estão querendo levar para o STF, que são os juízes mais brabos, os mais intocáveis. Por quê? Né? Por quê? Entendeu? Por quê? É a última instância e, teoricamente, as possibilidades de recurso e de defesa lá seriam mais limitadas. Mas se eles estão tão seguros para pedir que os processos sejam levados para lá, provavelmente alguma garantia eles devem ter. Mas, enfim, retomando aqui, no processo que investiga as operações da Gafisa, que tá o empresário Nelson Tanuri, o Banco Master entrou como um terceiro interessado, que é quando a pessoa física ou jurídica não consta na relação processual inicial de autor e réu, mas pode vir a ter seus direitos afetados dependendo da decisão judicial final. Então ele participa desse processo, mas de forma bem direta. Nesse caso aqui, as operações irregulares de Tanuri e Benevides estão relacionadas com gestoras e fundos que são investigados no âmbito da ação do Banco Master. Antes de seguirmos para o tópico da esposa do Alexandre de Moraes, vamos dar uma breve recapitulada aqui para ninguém ficar perdido. O processo que investiga os empresários Tanuri e Benevides por operações irregulares na Gafisa iniciou na Justiça Federal, mas ele foi remetido para o STF porque a juíza que conduzia o caso na Justiça Federal entendeu que ele estava relacionado com o Banco Master, que está sendo processado e provavelmente será julgado no STF. Entendeu? Relacionou um caso no outro para mandar para o STF. A juíza federal mandou para o STF porque disse que, ó,
Já que o STF já tá julgando o Banco Master, isso aqui tem tudo a ver, então manda pra lá, entendeu? Por que o caso do Banco Master está no STF? Não sei. Na verdade, eu sei, mas eu acho que é justificado. Por que tá no STF, se não fere a Constituição, como eu falei, né? Por quê? Será que é porque a mulher do Alexandre Será? A justificativa não é suficiente, que é a de um contrato imobiliário de uma das partes investigadas no caso do Banco Master, só que essa parte que aí tem o foro privilegiado que levou o caso para o STF não é nem sequer um dos dirigentes ali do banco. O Daniel Vorcaro, que é o dono do banco e demais dirigentes. Outra coisa. O juiz do STF, ele não pode ser advogado, entendeu? Ou o cara é juiz ou ele é advogado. Não tem como ele ser as duas coisas, entendeu? Então, se o cara é juiz, provavelmente ele é formado em direito ou já foi advogado. E aí, como ele não pode ter um escritório de advocacia, a minha esposa pode, né? Que coisa legal. Automaticamente, quando é da sua esposa, meu amigo, não. Sua esposa vai ter um salão de beleza. Ela vai te cobrar para fazer tua unha? Se você pedir para ela fazer um favor para você relacionado ao salão de beleza, ela vai fazer? Não sei se vocês estão me entendendo. Principalmente se você for o pica do salão de beleza, né? Uma justificativa muito plausível para que este processo esteja tramitando lá, mas foi um pedido da defesa que o Toffoli acolheu. Ok, seguindo agora para o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes. O nome do escritório, se eu não me engano, é Barci de Moraes. Nele trabalham também os filhos do casal Moraes. E eles mantêm um contrato de 129 milhões de reais com o banco de Daniel Vorcaro. Sabemos que este contrato não pôde continuar sendo executado, uma vez que o banco foi liquidado, mas, ao que tudo indica, a Viviane continua representando, conforme o despacho da juíza federal, quando o processo do Tanuri estava lá na Justiça Federal, consta ali que o escritório Barci de Moraes estava atuando no caso em nome do Banco Master. Qual que é o cenário mais bizarro aqui? É que se o caso do Master for levado para ser votado em algum momento no plenário, quem vai participar dessa votação é o Alexandre de Moraes. E aí ele vai votar. Não sei se vai efetivamente, mas o cenário que se encaminha é esse, num processo que a sua esposa... Aí, ó. O cara vai julgar um processo que a esposa dele é advogada. Não dá, entendeu? E aí isso aí começa lá no banco, que tem a ver, Meu Deus, sabe quanto que ele paga? Não sei se ela vai falar aí, mas eu já estudei, eu sei. Ele paga mais de 3 milhões por mês para ela ser advogada dele. 3 milhões. Inclusive, muitos advogados já comentaram que esse valor não é a realidade dos advogados do Brasil. Entendeu? Resumindo, o que a gente pode fazer para mudar isso? Nada. Nada. Porque nem no ministro do STF a gente não vota. Está participando da defesa. Eu sei que esse vídeo já está bastante longo, mas hoje saiu a notícia de que a PGR não pretende afastar o Dias Toffoli da condução no caso Master, porque não considera um bom movimento em termos estratégicos neste momento atual, nessa conjuntura, uma vez que a ação poderia ser interpretada como uma declaração de guerra ao STF, em um momento em que o próprio Toffoli já está em guerra com a Polícia Federal e o tribunal está na mira da opinião pública. A PGR, representada, né, pelo Paulo Gonet. Tira todo mundo, meu. Esse país não é uma democracia, então deixa o povo votar nos ministros. Deixa o povo. Também entende que este afastamento do Toffoli poderia abrir uma brecha para eventuais pedidos de nulidade das provas colhidas depois que o caso subiu para o STF. Eu acho que eventual pedido de anulação das provas seria, de longe, a coisa menos pior a acontecer neste processo. Não obstante, os integrantes da PGR entendem que não existem razões técnicas para pedir o impedimento do Toffoli, e um outro complicador é que uma eventual investigação contra ele ficaria sob responsabilidade do próprio Supremo, ou seja, caberia aos pares do ministro avaliar qualquer acusação. Entendeu? Até para tirar o cara de lá, é os próprios amigos dele, ministros, que votam. Formal contra ele, e aí no sentido de opinião pública, não seria muito satisfatório saber que os próprios ministros do STF estão julgando o ministro do STF por fazer coisas que parecem ser habituais da rotina de trabalho dos ministros.
Gente, presta atenção que o rolo é grande. Foi remetido ao STF um processo que investiga o empresário Nelson Tanuri por crimes contra o mercado de capitais em operações da Gafisa. Este processo, remetido ao STF, tem como uma das partes interessadas o Banco Master. E qual que é o problema? É que o Banco Master, neste caso, é representado pelo escritório da Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que, como vocês já devem ter suspeitado, trabalha no STF. Em dezembro de 2020. E é isso, gente. A esposa do Alexandre de Moraes é advogada do cara do Banco Master, certo? Banco Master que está envolvido com o INSS, com igreja, né? Então, esse é o Brasil, entendeu? Nada aqui é simples, nada vai ser resolvido do dia para noite sem mudar a legislação. Pessoa que fica brigando por Bolsonaro, por quem seja, pra mim é burro, não vai mudar nada. E agora eu vou trazer aqui pra vocês sobre os outros bancos, né? Nubank, Inter, PicPay, Carlos Magno, explicando aqui pra gente, vídeo atual sobre os outros bancos. Tá todo mundo curioso pra saber aí, né? Vamos ver. No Nubank, no Banco Inter ou no PicPay, muito cuidado com o que pode acontecer com o seu dinheiro. Se você pensou, será que um desses bancos é o próximo? Assiste até o final desse vídeo que eu vou te trazer exatamente a resposta para essa sua pergunta. Se você ainda não me segue, não esquece de clicar nesse botão aqui. Segue ele aí. O que aconteceu com o Will Bank e o Banco Master foi muito grave. Nós estamos falando de insolvência, descumprimento de regras e até investigações de fraude. A gestão era insustentável e o resultado foi um rombo que levou à liquidação pelo Banco Central. Então é natural sentir esse medo. Mas colocar o Will Bank, você teria coragem de pegar tudo que você trabalhou na tua vida e colocar no Will Bank? Você colocaria o seu dinheiro suado no Will Bank? Pois eu não teria coragem, não. Bora. Nubank, Banco Inter, no mesmo barco é um erro gigantesco. Existe uma coisa chamada índice de Basileia. Pensa nele como a nota de saúde de um banco. A prova de que ele tem capital próprio suficiente para aguentar alguma crise. O Banco Central exige que essa nota mínima seja de 11%. Sabe qual é a nota do Nubank no último relatório divulgado? 15,8%. E a do Banco Inter, acima de 14%. E ainda reforçaram o capital recentemente. Enquanto o Will Bank e o Banco Master quebraram por falta de capital, o Nubank e o Inter têm uma reserva de segurança muito acima do que é exigido. Acabou. Então, ó, tá com medo do Nubank, do Banco Inter, fique tranquilo, tá bom? Por enquanto, eles têm uma reserva lá. Mas é Brasil, né? Então, procura um Bradesquinho ali, um Itaú pra deixar alguma coisa. Principalmente o Itaú. Itaú não fale. Do Banco Central. Ou seja, eles são bancos sólidos. Enquanto o Will Bank tinha um passivo de 7 bilhões de reais, o Nubank anunciou um lucro de quase 1 bilhão de dólares só no terceiro trimestre de 2025. Já o Banco Inter, um lucro de quase 1 bilhão de reais nos primeiros 9 meses de 2025. Se você chegou até aqui e não sabia dessas informações e tá um pouco mais tranquilo, clica no botão de seguir, que aqui eu te ensino sobre... É isso aí. Então, Banco Master, deu para vocês entenderem, né? Deu para vocês entenderem como começou o Banco Master, como que quebrou, porque eles prometiam juros absurdos, dava muito dinheiro pro dinheiro que tava rendendo ali, entendeu? Chegou uma hora que não aguentou. E o que acontece? Tem um negócio que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então o que acontece? O Banco Central, ele garante 250 mil para você. Você pode colocar em qualquer banco. Por quê? Porque todo banco tem que passar pela autorização do Banco Central. Se o Banco Central autorizou, então eles colocam o peito e falam, ó, até 250 mil eu devolvo. Passou disso. E até para pegar esses 250 mil, o pessoal tá tendo problema agora do Banco Master. Mas quem tinha 1 milhão no Banco Master, perdeu 750. Quem tinha 1 milhão, 250, perdeu 1 milhão. E aí vai. Entendeu? Então muita gente perdeu, porque o governo só dá 250 mil. Tá bom? E quem tá com dinheiro no Nubank, pode ficar tranquilo que o Nubank tá, ó, voando. Entendeu? O Nubank tá daquele jeito. E é isso, galera. Se eu ajudei de alguma forma você entender aí sobre o escândalo do Banco Master,
Deixa aquele like, aquele comentário. Se vocês quiserem dar ideia de próximos temas, eu estou precisando. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu gosto de falar sobre tudo e aí não tem ninguém para me escutar. Então eu vou falar com vocês. Fechou? Tamo junto, se inscreve aí, deixa o like.